Então, vamos lá? Vamos para a resolução da questão que está aparecendo aí na sua tela, uma questão de escalas termométrica, uma questão de termometria, então, ok? O texto da questão diz o seguinte: o conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada. Nela, adotou-se os valores 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Tudo isso, a pressão de uma atmosfera, a gente sabe que esses pontos de ebulição, esse ponto de fusão, eles dependem da pressão atmosférica, ok? Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos de gelo e de vapor. Certo dia, um jornal europeu informou que na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou entre a temperatura máxima e a mínima uma variação de 36 graus Fahrenheit. Essa variação de temperatura expressa na escala Celsius é igual a quanto? Então, eu queria que você observasse inicialmente que o problema não está pedindo para você converter uma temperatura específica. Ele está pedindo para você dar a equivalência na escala Celsius de uma variação de temperatura igual a 36 graus na escala Fahrenheit. É fácil que a gente está vendo aqui que não é uma temperatura específica, e sim uma variação de temperatura, ok? Então, é isso que está sendo pedido para a gente. Bom, a gente vai usar uma ferramentazinha bem simples que eu gosto de utilizar sempre nessas questões envolvendo escalas termométricas, inclusive quando a gente tem uma escala arbitrária qualquer, que você não conhece, alguém elaborou essa escala, né? Então, a gente utiliza, o que eu gosto muito de fazer, é utilizar o desenhozinho de um termômetro, né? Aí, no termômetro, em cada termômetrozinho, eu vou representar o limite inferior e superior de temperatura referentes ao ponto de gelo e ao ponto de vapor, respectivamente, em cada escala. Então, nós vamos aproveitar aqui e vamos fazer isso também com a escala Kelvin. Então, vamos colocar um desenho que já fiz aqui para vocês, que é para a gente não perder muito tempo nessa resolução. Tá aqui. Repare que eu desenhei 3 termômetros. O primeiro está na escala Celsius, o segundo na escala Fahrenheit e o terceiro está na escala Kelvin. Observem também, em cada termômetro, o limite inferior, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 203 kelvins, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui embaixo, a gente tem, respectivamente, em cada um dos termômetros, ponto de fusão do gelo. É lógico que aqui a gente, vou colocar essa observação, tudo aqui, tá? A pressão de uma atmosfera. E lá em cima, no limite superior, nós temos o quê? Os pontos de ebulição da água. Também a pressão de uma atmosfera. Se você fizer a subtração entre o limite superior e o limite inferior, você vai ter, então, a variação em cada uma dessas escalas. Então, a escala Celsius está variando de 0 até 100, a Kelvin de 32 até 212, a Kelvin não, a Fahrenheit, né? E a Kelvin está variando de 273 até 373. Fazendo a subtração entre o máximo e o mínimo, você vai ter, então, que, enquanto na Celsius varia 100, a Kelvin, a Fahrenheit, perdão, varia 180 e a Kelvin varia 100, ok? Então, a gente pode transformar isso aqui, ó. Você vai considerar isso aqui como uma razão, essa daqui como uma razão, isso aqui como uma razão. E aí a gente faz uma proporção entre essas escalas, a coisinha que vocês mais gostam, a famosa regra de 3, né? Então, enquanto você tem uma variação na escala Celsius equivalente a 100, é igual a uma variação na escala Fahrenheit equivalente a 180, que é equivalente também na escala Kelvin a uma variação de 100.
E aí, olha só que interessante. Eu posso simplificar esses denominadores aí, dividindo todos eles por 20. Se você dividir todos os denominadores por 20, você simplifica essa expressão. Então, simplificando essa expressão, você vai ter o quê? Você vai ter delta Celsius 100 dividido por 20 é 5, que é igual a Fahrenheit 180 dividido por 20 dá 9. 100 dividido por 20 dá 5 de novo. Então, olha só, aqui dá para você entender o que eu vou falar. Uma variação de 5 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 9 graus na escala Fahrenheit, que equivale também a uma variação de 5 na escala Kelvin, ok? Então, uma variação de 5 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 9 graus na escala Fahrenheit e equivale a uma variação de 5 lá na escala Kelvin. Dá para ver que é uma proporção? É uma proporção. Então, veja só, essa questão você responde por regra de 3. Então, bastante tranquilo, olha só. Você pode, inclusive, se eu estou relacionando somente a escala Kelvin, não, Celsius com a Fahrenheit, o que eu posso fazer? Eu vou aqui, ó, e esqueço essa parte que está aqui, onde tem Kelvin. E fico, então, só com essa primeira parte que aqui está. Eu fico somente com essa primeira parte que aqui está. Tá vendo? Simples assim. Vamos lá? Se você variou 5 na Celsius, você varia 9 na Fahrenheit. Vamos fazer de cabeça? Olha só. Na Celsius, variou 4 vezes 9, 36. Variou 4 vezes 9. Então, na escala Celsius, vai variar 4 vezes 5, que dá 20, né? Vamos fazer aqui. A resposta já é 20, tá? Mas vamos fazer aqui. Uma variação na escala Celsius equivalente a 5 equivale a uma variação de 9 na escala Fahrenheit. Muito bem. Eu quero achar na escala Celsius quanto que vale uma variação de 36 na escala Fahrenheit. Então, delta Celsius é igual a 5 vezes 36 dividido por 9. Olha só, 9 dividido por 9 dá 1, 36 dividido por 9 dá 4, e 4 vezes 5, 20. Então, delta Celsius é igual a 20 graus. Isso aqui é o que a gente chama de resposta da questão. Isso aqui é o que a gente chama de resposta, e a letra E, que nós já antecipamos a resposta fazendo o cálculo mental, ela dá 20 graus Celsius, está vendo? Bastante tranquila a questão. Isso que você fez com essas escalas que são conhecidas, você pode fazer também com escalas arbitrárias que podem cair em questões para vocês, ok? Valeu, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.